Tá mutado já. Olá, bom dia a todos e todas. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, só precisa colocar no modo apresentação. Pronto, perfeito. Isso, beleza. Beleza, vamos lá. Aqui eu vou fazer uma introdução, né? Vou fazer uma introdução sobre Cloud Application, sobre Cloud Native Application, e vamos fazer um lab posteriormente com o meu colega Gustavo Santana. Inicialmente, eu vou fazer uma passagem mais overview de alguns conceitos e serviços da Oracle, para poder depois dar uma aprofundada no laboratório com o Gustavo. Vamos lá. Inicialmente, eu trago aqui o API Gateway, né, que vem inicialmente como um ponto único de acesso com o back-end, e que também pode ser considerado a primeira barreira de segurança, né? Primeira barreira de segurança através de padronização de autenticação, filtros, e que isso é feito, isso é acessado ao cliente, né, por meio de uma interface, como mostra aqui no nosso esqueminha do cliente, acessando através da API Gateway os serviços e do back-end. Para entender um pouquinho mais sobre as questões do API, temos aqui alguns elementos fundamentais, né? Primeiro é o elemento da description, que nada mais é do que a descrição da funcionalidade da API, e posteriormente tem a política com as SLAs, com as métricas, e por fim o implementation, que nada mais é do que o consumo do código, né? O acesso à tecnologia por trás. Trago aqui também nesse slide alguns exemplos, né, de cada passo, né, de cada elemento, né, como o Postman na parte de description, o próprio editor de código, né, o SwagEdit também, e na parte de policies eu trago o API Gateway como o exemplo, né? E sobre as ferramentas e as tecnologias a ser acessadas posteriormente por meio do API Gateway, pode ser através de um OKE, Computer, Function, pode ser até também uma aplicação em SaaS e por aí vai, né? Com isso, é possível entender que o API Gateway ele tem algumas capacidades, né? Dentre elas citadas aqui nesse slide, vou ressaltar algumas, né? Como a validação de solicitação de desempenho, como, por exemplo, a inclusão de cache, de respostas. Também tem a questão de criar endpoints públicos e privados, que são pontos importantes, né? Você pode ter o seu endpoint dentro da sua rede interna e também o ponto que pode ser acessado por meio de redes externas. E essa visualização nada mais é do que ela é feita por meio de métricas e logs. Com isso, eu trago outro ponto importante a respeito do API Gateway, é que ele suporta, em termos de design, né, em termos para design, o API 2 e o API 3 para build, para buildagem, né, e o consumo dele é através do ISDK, via SDK. Outro ponto que vai ser abordado nesse laboratório com o Gustavo, vai ser mais aprofundado alguns conceitos, é também o conceito do Container Registry. Ele traz para você, ele nada mais é, né, do que a parte que vai ser armazenado a nossa imagem, trazendo assim, proporcionando, né, uma maior segurança por meio do Container Image, trazendo alguns serviços e complementações da Oracle também, como o EM integrado, e isso será visto através do laboratório com o Gustavo. Trago aqui um esqueminha de como é feito o push e o pull das imagens, né? Aqui, nesse primeiro esquema, temos o desenvolvedor que vai fazer o seu código, vai fazer sua buildagem lá, e depois isso vai ser feito um push por meio do doc clear, e vai ser adicionado ao container, né? E a partir daí, né, daí para frente, isso pode ser utilizado em várias funcionalidades, como é visto nesse outro esquema do lado direito, que ele pode ser utilizado no OKE, ele pode ser utilizado por meio de uma function, ele pode ser tipo através de computadores, computer, e são diversas formas de ser utilizados, né? Outro ponto que eu trago aqui, que vai ser muito importante nesse laboratório, é o ponto de nosso gerenciador de Kubernetes.
Para poder entender um pouco mais, né, a gente vê, e o nome do nosso gerenciador de Kubernetes se chama OKE, né, a nossa sigla para isto. Ele é dividido em dois grupos, essencialmente, né, o Control Plane Nodes, que é a parte gerenciada pela Oracle, e o Work Nodes, que é a parte onde é semi-gerenciada pelo cliente e é onde o cliente vai fazer os seus deployments nesse quesito. Ainda falando sobre o OKE, ele funciona e ele possui várias disponibilidades de shapes, né? Ele suporta várias disponibilidades de shapes. A maioria das funcionalidades suporta com algumas restrições, né? Mas vale salientar que também o Clusters ele é compatível com o processamento ARM. E o sistema utilizado, basicamente, é o Oracle Linux, que é o default da Oracle, né? Da Oracle Cloud. E um outro ponto importante a ser salientado aqui nessa apresentação é que o OKL suporta as 3 últimas versões do Kubernetes e ele também tem um aviso. E ele, quando essa versão do Kubernetes para de ter suporte, 30 dias antes, ele já está avisando ao cliente para poder dizer, olha, para poder ter um tempo isso ser reorganizado e ser atualizado para uma versão mais recente. Por fim, eu trago aqui um outro serviço, também em overview, né, que vai ser abordado, que é o Container Instance. De maneira mais abrangente, né, ele nada mais é do que uma maneira simples e rápida de executar um container sem precisar gerenciar nenhum tipo de servidor. Como o OKL tem a questão do gerenciamento, aqui ele já é uma forma mais rápida, não precisa gerenciar isto. O que isso pode proporcionar? Não é? Isso pode proporcionar um forte isolamento, né, do serviço, uma melhoria na segurança, mais flexibilidade no shape também, né? E tudo isso com o mesmo preço de um serviço regular de computação. Assim, eu encerro aqui um grande overview, né, com essas explicações e alguns fundamentos e serviços que serão abordados nesse laboratório com o Gustavo Santana. Desde já passo a palavra para ele